Opa, acho que o Jorge já entrou aí. Acho que já pode começar, né? Já estava esperando você entrar aí. Tudo certo? Tô botando a blusa aqui, tá frio. Bom, acho que tá tudo certo. Vou voltar Certo lá. aí, Matheus. Obrigado, tá? Vai lá. Imagina, que isso. Então, voltando aqui ao que a gente estava falando, ao contrário do que a gente imagina, né, do que a gente pensa, Portugal, antes mesmo de das experiências com as ideias liberais proporcionadas pela independência dos Estados Unidos e também pela Revolução Francesa, Portugal já expandia ali as reformas liberais com as ideias pombalinas ali. Obviamente que, como eu falei para vocês, a burguesia portuguesa não era uma burguesia tão forte como era a burguesia inglesa, por exemplo. Né? Portugal tinha um apego muito forte às suas tradições, principalmente no que se tange à relação com a igreja e com a nobreza. Então, esses ideais liberais que até então eram vistos foram sendo enfraquecidos é, é, ao longo do processo. Tanto que, em 1777, a gente já inicia o processo de derrocada, né? Com a morte de Dom José, o rei de Portugal, a Dona Maria I, né? Dona Maria Louca, conhecida como Dona Maria Louca, vai tomar posse do trono português, e ela era uma adversária política já declarada do Marquês de Pombal, era muito religiosa, então eles vão começar a perseguir o Marquês de Pombal, acusando ele de roubo, de abuso de poder, de desvio de dinheiro público, enfim, e vão acabar com as reformas todas que o Marquês de Pombal estavam, estava proporcionando, né? Então, esse foi a fase de despotismo esclarecido de Portugal, que vai ter ali como foco o Marquês de Pombal. Beleza? Bom, sobre os jesuítas, eu achei importante ter mais esse slide aqui. Contra a igreja, o principal alvo do Marquês de Pombal foram, de fato, os jesuítas. Por quê? O que o Marquês de Pombal justificava e também essas pessoas que estavam reformando Portugal neste momento, né? E a Companhia de Jesus, que era da ordem dos jesuítas, ela representa o Estado dentro do Estado. Então, o poder da Companhia de Jesus ele era tão grande que acabava ali tomando medidas, como eu falei para vocês, né, enormes, o que fazia com que Portugal tivesse certo prejuízo. As decisões religiosas influenciavam nos negócios do Estado. A questão dos judeus, por exemplo. Então, a influência da religião era tão grande que não permitia com que os negócios portugueses, que eram os principais focos ali da reforma, das reformas pombalinas, fossem executados por uma questão religiosa, tá? E como eu falei, a secularização da universidade, a valorização da filosofia e da matemática. Então, a gente tem essa ciência surgindo em detrimento da teologia, tá? E com isso, há o esvaziamento do poder da Inquisição católica dentro do período das reformas pombolinas. E por isso, esses adversários, tá bom? Bom, para a educação, para o ideal iluminista, né, a nova sociedade exige que um novo homem só pode ser formado através da educação, tá? Então, embora o ensino jesuítico tenha sido útil às necessidades do período inicial do processo de colonização do Brasil, ele não atendia mais aos interesses desse Estado moderno. Então, surge a ideia de uma educação pública sob controle do Estado, tá? Portanto, o ensino jesuítico ele acaba se tornando ineficaz nessa lógica de reforma pombalina, tá? Como eu falei para vocês, a secularização do ensino. Bom, e aí, quais são os impactos da reforma agora para o Brasil? E aí é importante
que você faça a anotação. O Pedro colocou uma dúvida no chat. Prof, mas existia alguma cautela em esvaziar o poder da igreja, no sentido de não se queimar ou algo assim? Ou era um embate mesmo? Não tinha cautela nenhuma, Pedro. Sem cautelas mesmo. Era um embate mesmo com a igreja. Eles vão se indispor. Não à toa que quando o Dom José morrer, o Pombal vai ser caçado em Portugal, né? Porque vai ter todo um movimento contrário contra ele, contra esse embate que ele fez, né? Então ele vai ser literalmente perseguido e todas as reformas que ele promoveu acabam sendo barradas pela rainha seguinte. Então era um embate mesmo, ele foi para a guerra. Tanto que ele foi chamado muitas vezes em Portugal, você pega algumas referências de historiadores portugueses, ele é chamado de impiedoso, porque ele não poupava ninguém mesmo, Pedro. Isso é um ponto importante de dizer. Ele era chamado de Pombal impiedoso. Em muitas referências de historiadores portugueses, você encontra esse apelido para ele também. Tá bom? Então era de fato um embate. Pode falar, Pedro. No caso, é que eu li aqui essa parte e a colônia. Isso tudo foi causado por causa do Mark, né? Do Marquês de Pombal. Isso. Agora a gente vai falar sobre os impactos das reformas que ele promoveu em Portugal e o que ele trouxe para a colônia. Tá bom? Beleza? Então, para alcançar o objetivo do Pombal, né? As colônias, as capitanias hereditárias, que até então, por mais que tivessem substituídas pelo governo geral, elas ainda existiam em determinados trechos, elas foram extinguidas de vez, então é o Marquês de Pombal que acaba com as capitanias hereditárias, tá? Então restringe o poder particular na América Portuguesa, porque poder particular nem sempre é benéfico para o Estado português, não é mesmo? Então, eles vão ficar bastante preocupados com essa ideia de ficar dando terras para particulares, vão acabar com esse hábito, vai acabar com a capitania hereditária. Em 1763 também é determinada a mudança da capital do Brasil, a capital que até então era em Salvador, passa a vir para o Rio de Janeiro, que tinha se tornado o principal porto naquela altura, lembrando que nessa época a gente já tem ali a descoberta do ouro no Brasil, né? Então a gente tem uma preocupação muito grande com a mineração, então é melhor você trazer a capital para mais perto da onde está a mineração, né? O Salvador ficava mais longe, então eu trago para a região das minas aqui, onde vai ser escoado esse ouro. Eu trago a capital para o Rio de Janeiro, tá bom? Então, em 1763, a gente muda, inclusive, a capital do Brasil, que até então era Salvador, para cá. São criadas as companhias de comércio para exercer monopólio em algumas regiões. Então, o que é monopólio, gente? Quem consegue me definir o que é monopólio aí? Monopólio é um acúmulo de dinheiro? Não. Monopólio é a exclusividade comercial, Pedro. Então, por exemplo, assim, vamos supor que você tenha uma empresa de tecidos, mas que, vamos pensar, vamos dar um exemplo aqui, que a Duda também tem uma empresa de tecido. Então, vocês concorrem um com o outro. Então, o Pedro, a Duda e a Sabrina e o Hugo têm empresas de tecidos. Cada um vende tecidos, mas o produto é o mesmo e vocês competem entre si. Vamos supor, Pedro, que você vá e compre a empresa da Sabrina, compre a empresa da Duda, compre a empresa do Hugo. Ou seja, só você passa a vender tecido. Isso é um monopólio, entendeu? Quando o comércio passa a ser exclusivo, seu, entendeu? O comércio de um gênero. Então, esse estabelecimento das companhias de comércio eram muito importantes. Basicamente, o que a Disney faz é tipo isso, exatamente. Vai pegando as produtoras de filme, vai comprando,
e no final vai tudo ser Disney, né? Tipo, a Ambev, por exemplo, também, que é de cerveja, também faz isso, né? Grande parte das cervejas, embora as marcas diferentes, pertencem à Ambev. Então, é um grande monopólio. Então, fica tudo na mão de um grupo, né? No caso aqui dessa época, a companhia de comércios, ela era da coroa. Então, elas exercem o monopólio de um gênero. Então, por exemplo, só essa companhia aqui vai poder vender produtos no Brasil. Então, essa companhia vai vender tempero, vai vender especiarias. Só essa companhia, a Companhia de Comércio do Estado do Grão-Pará e Maranhão, vai vender determinados gêneros, mas ninguém pode vender, não tem concorrência. Deu para entender? E aí, se não tem concorrência, eu consigo colocar o preço que eu quero dentro das coisas, que as pessoas vão ser obrigadas a pagar. Não tem a opção de comprar o mais barato. Então, vamos supor, por exemplo, que hoje, Pedro, você vai ao mercado e você vai comprar molho de tomate. E aí você vai olhar. Hoje, se você for ao mercado, não tem várias opções de você comprar molho? Várias empresas, vários preços? Você repete a pergunta de novo, professor? Vamos lá. Hoje, vamos supor que você tenha que a sua mãe peça para você ir agora ao mercado comprar molho de tomate. E você chegar até lá, comprar molho de tomate, você vai encontrar várias empresas, vários preços diferentes, não vai? Ou vai ter um Sim, preço só? eu encontro vários preços. Exatamente. Se o molho de tomate fosse um monopólio, você só ia encontrar uma marca de molho de tomate a um preço apenas. Você não teria opção de comprar de outro lugar, porque só uma pessoa tem a posse desse produto. Então, ou seja, só aquele determinado grupo ou aquela determinada pessoa pode negociar esse produto. Deu para entender, Pedro? Monopólio? Deu? 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 Ah, beleza. O outro Pedro coloca aqui que a Ambev ele fica perplexo. Qualquer coisa tem o logo deles. Exatamente. A Coca-Cola também, né, faz esse tipo de coisa. Comprou até o Guaraná Jesus da Coca-Cola. Bom, é água, tudo, exatamente. Bom, criou companhias de comércio que exerciam, então, monopólio em algumas regiões, então, essas companhias de comércio. No que diz respeito à mineração, criou a derrama. E aqui é um ponto importante para a gente continuar falando de mineração, porque na próxima aula a gente já começa a falar de revoltas nativistas, né? Aquelas revoltas contra o fiscalismo português. E aqui é importante que vocês já se lembrem o que é derrama. O que é a derrama? Vamos lembrar que descobriu-se ouro no Brasil, certo? A partir do momento que se descobre ouro no Brasil, vários impostos vão ser criados, certo? Bom, entre esses impostos, a gente vai ter a cobrança do quinto, em primeiro lugar. O que é o quinto? Então, todo o ouro que era arrecadado no dia, ele tinha que ir para uma casa de fundição na região das Minas Gerais, e lá era retirada a quinta parte do ouro e ele era quintado. Então, vamos supor que num dia o Pedro conseguiu 5 quilos de ouro. Quanto que é um quinto de 5 quilos? O Pedro conseguiu 5 quilos de ouro. Tinha que tirar um quinto e dar para a coroa. Quanto que é 5? Quanto que é um quinto de 5? 1 quilo, certo? Ou seja, o Pedro levava esses 5 quilos de ouro lá, um quilo já ia pertencer automaticamente à coroa. E aí esse ouro já ia ser legalizado. Só que aí que começa a ter, a coroa começa a ver e começa ao longo do tempo diminuir a quantidade de ouro que está indo para Portugal. Então, o que a coroa determina? A coroa determina a derrama. O que é a derrama? Eles passam a colocar uma meta anual de ouro que deveria ser enviada a Portugal.
se este ouro não fosse entregue dentro do prazo, essa determinada quantidade, os soldados poderiam invadir as casas e retirar ouro que tivesse na corrente das pessoas. A derrama era isso. Eles saíam às ruas em busca de tirar o ouro das pessoas, independente de ser legal ou não. Todo o ouro que tivesse nas casas poderia ser retirado. Isso é a derrama. E isso vai gerar revoltas aqui no Brasil. Então é importante que vocês se lembrem o que é a derrama para a gente continuar a discussão ali quando for falar de revoltas nativistas. Beleza? Entenderam o que é derrama? Mas então o Marx que criou a derrama? O Marquês de Pombal. O Marx não, o Marx a gente vai ver outra hora. O Marx é outra coisa. Mas durante a administração dele que foi criada a derrama. Beleza? Entendi. Fechou? Então, nesse momento é que a gente tem essa criação que vai gerar uma série de questões aqui no Brasil. Tá ok? Bom, nesse momento, então, de declínio da atividade mineradora, a gente tem essa... Por que declínio, né, gente? Por que a atividade mineradora tinha que... começou a declinar? Vamos lembrar de uma coisa? Qual que era o tipo de ouro que tinha no Brasil, que eu falei na outra aula? Quem lembra? Tipo de ouro? Qual que era o ouro que tinha disponível aqui para retirada? Vamos ver se estavam atentos. Em Minas Gerais? Em Minas Gerais, qual que era o tipo de ouro que o Brasil tinha disponível? Eita, não lembro. Hã? Eu não lembro. Não lembra? Alguém lembra? Isso, essa ideia de pescar o ouro. Exato. É o chamado ouro de aluvião, que era o ouro que ficava nas margens do rio. Eles iam lá peneirando. Gente, ouro não é igual flor, que nasce toda hora, que nem mato, né? À medida em que você vai explorando, vai diminuindo a quantidade de ouro, certo? Certo ou não certo? Beleza. Então, à medida em que vai acabando, o governo precisa arrecadar mais. E aí, por isso, esse novo imposto que é chamado de derrama. Ok? Tranquilo? Bom, além disso, expulsar os jesuítas da região amplia, né, a atuação sobre a vida na colônia. Além disso, em 1757, ele promulga o Diretório dos Índios, né, passando aos funcionários reais o controle dos aldeamentos indígenas. Então, antes esses aldeamentos ficavam sob controle dos jesuítas, agora eles passam a ser dos funcionários reais, o que é muito ruim, né? Porque os jesuítas que até então preservavam, de certa forma, a, a, a não escravização dos indígenas, acabam perdendo esse poder e deixando com que fosse ali nas mãos dos funcionários reais, e aí a escravização indígena acaba aumentando, obviamente. Tá bom? Isso, é aluvião. Beleza? Bom, não esqueçam desse ouro de aluvião, tá? Pessoal, sobre as reformas pombalinas, alguém ficou com alguma dúvida? Tá tranquilo? Tá de boa? Alguém quer fazer algum comentário? Tá tranquilo mesmo? Não tá? Estão com dúvida? Não estão? Tá tudo certo. Então eu vou falar, vou já colocar esse slide no Drive também, né?
Já vou deixar ela disponibilizada lá, essa aulinha de hoje. E depois já vou seguir aqui para uma outra discussão com vocês. Vou abrir outro slide aqui. Agora que terminamos a discussão sobre Pombal. E aí a gente retoma para falar sobre período minerador. Então agora vamos para cá. Para falar de ouro e encerrar de vez este capítulo. O Vitor está colocando aqui. Eu aguardo ansiosamente a parte em que a família real vai se esconder no Brasil. Tá chegando, Vitor. Já nas próximas aulas, já. Fica tranquilo que tá chegando. Vamos falar do rei Fujão. Do rei, não. Na época ainda príncipe regente. Olha que coisa. Depois rei. Né? É filho de Dona Maria. Filho de Dona Maria. Mas é engraçado que o Vitor, sabe o que é engraçado? E ele era muito mais esclarecido do que a própria mãe. Sabe que o Napoleão vai deixar escrito que o único rei da Europa que conseguiu, o único dirigente, né, que ele não era rei na época, que conseguiu enganá-lo foi o rei de Portugal, Dom João VI, né? Foi o príncipe regente de Portugal. Ele era muito hábil. Isso é interessante de falar. Ele era safo, era exatamente. Essa é a palavra. Muito safo, muito mesmo. É uma figura interessante que a gente vai analisar nas próximas aulas. Mas para isso, vamos finalizar aqui o período minerador, que senão eu já me empolgo, que essa parte eu gosto muito também, da vinda da família real para o Brasil. Eu gosto demais. Então, vamos lá aqui. Então, o principal interesse da coroa sempre foi achar ouro aqui, até que acharam. E aí? Né? Quando os jesuítas fizeram a ligação entre os portugueses e os índios, os europeus conseguiram compreender uma série de coisas nesse lugar, inclusive andar por ele. E aí? E aí que a gente acha o ouro aqui, né? Então, como eu falei para vocês, o período de extração do ouro no Brasil inicia-se no final do século XVII, né? E ao longo do século XVIII, tá? Então, é importante dizer que quando o Pombal assume como secretário do Estado português, como eu falei para vocês, o Pombal, o Brasil já descobriu ouro aqui,
E essas reformas, inclusive, vão estar muito relacionadas ao ouro, como eu mostrei para vocês. Portugal, nesse momento, perde colônias na África e na Ásia, tá? A gente tem uma queda na exportação da cana-de-açúcar, porque eu falei para vocês na aula passada que depois que os holandeses são expulsos do Brasil, eles passam a plantar cana-de-açúcar nas Antilhas, né? A um preço muito mais barato. Então, essa necessidade de encontrar ouro no interior da América se aumenta, né, consideravelmente. Com isso, foram as bandeiras que eu falei para vocês. Chamadas, né, no popular, de as expedições dos cabramachos, né, que saíam de São Paulo e iam para o interior aí em busca do ouro e também de escravos de apresamento. Então, a gente tinha essas diferenças que eu falei para vocês, que eu estou retomando aqui. Então, as entradas, que eram expedições em busca do ouro, de metais e pedras preciosas, tá? Além da defesa de vilas e capitanias, para evitar ataques indígenas e estrangeiros, e destruir quilombos. As bandeiras, que eram expedições particulares, né? Então, era uma pessoa que bancava para aprisionar, geralmente, escravizados indígenas, né? E também escravizados fugitivos, e as monções, que eu também já expliquei para vocês, que eram as expedições fluviais, né, pelos rios. Tá bom? Destino das bandeiras: Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, em especial onde existiam missões jesuítas, tá? Porque ali já existiam os chamados indígenas docilizados. É numa dessas que eles vão acabar descobrindo o ouro aqui no Brasil, tá? Aqui fala um pouquinho do modo de vida dos bandeirantes, a gente já discutiu isso nas últimas aulas, mas eu achei importante colocar no slide também para vocês. Então, mantimentos básicos, cabaças cheias de sal e farinha, mandioca e milho, complementavam a alimentação com caça, pesca, frutas silvestres, raízes, tubérculos, tá? Então, quando a comida era escassa, eles saqueavam as roças indígenas, roubavam, mas a fome era constante, né? Além de doenças, animais, enfim, brigas com os próprios indígenas, conflitos. Então, era uma vida, de fato, complexa, a que os bandeirantes acabavam vivendo, né? O que não os santifica, em hipótese nenhuma, não é? Bom, falei para vocês da descoberta do ouro, o ouro de aluvião, por isso que eu achei importante também recolocar aqui no slide para vocês não esquecerem, né? Ouro encontrado nos leitos dos rios. Surgem as vilas, falei sobre a mobilização da colônia, sobre a vinda daqui do eixo comercial para a região centro-sudeste aqui, né? Então, o centro do Brasil, para o sudeste também. Então, essa zona passa a ser muito mais movimentada. Nascimento de rotas comerciais e cidades que rodeavam a região das minas, né? E além da questão cultural que vai mexer também, né? O barroco mineiro, toda aquela arte que vai passar a ser encontrada em Minas, em Ouro Preto. Se vocês forem visitar, até hoje há um reflexo disso, né? Dessa relação do ouro, né? Então, a gente tem muito disso. A sociedade mineradora, uma sociedade opulenta, de alta renda, mas também composta por muitos pobres e miseráveis. Poucas pessoas tinham acesso à riqueza e muitas outras eram só exploradas, né? Falei para vocês que era uma relação deficitária, porque Portugal pegava ouro do Brasil e tinha que pagar a Inglaterra, porque já estava devendo. Mineradores encontram muito ouro, né? Então, quem é essa elite urbana? Esses mineradores que encontram muito ouro e os altos funcionários da corte. A camada média, como eu falei para vocês, padres, burocratas e artesãos, e a baixa camada, escravos e africanos e indígenas, né, que eram aqueles que não tinham acesso a nada do ouro, ok? É importante dizer que, nesse momento, a gente tem um aumento do tráfico de pessoas escravizadas para o Brasil, né? E aí a gente chega ao que eu quero falar da aula de hoje, que são já as primeiras revoltas que vão acontecer por conta do ouro, né? O Pedro coloca aqui.
Prof, eu não lembro de uma coisa. Os mineradores eram quem mesmo? Antigos bandeirantes ou amigos da família imperial? Pedro, as duas coisas, tá? A gente vai ter mineradores, alguns bandeirantes que chegam na região das Minas, num primeiro momento, e também altos funcionários da corte, que vão chegar aqui para explorar, né, homens de confiança da coroa, beleza? Então vai ter as duas coisas. Inclusive, essa guerra que eu vou mostrar para vocês aqui agora, que eu vou contar a história para vocês, vai estar relacionada a essa briga dos bandeirantes com os estrangeiros, tá? Então é importante que vocês prestem atenção nela para vocês poderem lembrar direitinho e não esquecerem desse processo aqui, tá bom? Que guerra foi essa? A chamada Guerra dos Emboabas. Beleza? Então vamos lá. O que é Emboaba? Emboaba quer dizer pé emplumado, estrangeiro, tá? Na tradução literal do tupi, pé emplumado. Por que pé emplumado? Quem descobriu as minas, a região das Minas Gerais, foram os bandeirantes paulistas, né? Que estavam nessas missões que eu expliquei para vocês e que eu revisei rapidamente agora. O que acontecia? As pessoas que vinham de fora para a região das minas e entravam nos rios para retirar o ouro, elas iam de bota. E a bota de couro naquela época encharcava. E aí ficava aquela bota, aquele pé todo comido ali, né? Todo, sabe aquele pé enrugado, né? Por causa da bota e tudo machucado. E por isso eles eram chamados de emboabas. É importante dizer que aqui em São Paulo, até praticamente o século XIX, quer dizer, até o século XIX, se falava tupi-guarani, não se falava português. Então, o termo que os bandeirantes vão usar é porque muitos desses bandeirantes eram indígenas e muitos deles falavam tupi-guarani, não falavam português. Tá? Então, emboaba significa pé emplumado. Quando esses bandeirantes paulistas chegaram aqui, eles começaram a chamar todo mundo que chegava na região das Minas, porque, ora, descobriram ouro no Brasil, né? Então todo mundo vai querer se deslocar para ganhar um dinheirinho, né? Para ganhar um ouro. É aquela história da Serra Pelada lá, quando descobriram ouro na Serra Pelada, todo mundo quis ir para lá para tentar ganhar dinheiro. Então os paulistas vão inventar esse apelido pejorativo e passam a chamar esses estrangeiros de emboaba. E aí vai haver um conflito, porque num primeiro momento, quando os paulistas acham ouro, através da figura, inclusive, do senhor Borba Gato, eles mandam um requerimento para o rei de Portugal, né, para a sua majestade, o rei, dizendo que eles haviam encontrado ouro e que seria por direito, uma vez que eles encontraram, eles explorarem esse ouro, né? Só que o rei falou, não, meu querido, não é bem assim que funciona, né? Essas propriedades são do rei, e o rei determina quem vai explorar ou não essas terras. E aí a gente tem essa chamada Guerra dos Emboabas. O que foi essa guerra, então? Foi a disputa pelo controle das áreas mineradoras entre paulistas e os estrangeiros, chamado de emboabas. Então, essa é conhecida como uma das primeiras revoltas nativistas do Brasil, porque vai ser uma revolta do povo contra o fiscalismo português. Né? Uma vez que os paulistas descobriram, eles achavam que tinham direito de explorar essas terras, o rei não vai dar esse direito, e aí, então, eles vão entrar numa guerra que vai durar entre 1707 e 1709, né? Com os emboabas acabando por vencer o conflito e obrigam os paulistas a saírem da região. Né? Os paulistas são obrigados a procurar metais preciosos em outras regiões. Então, toda essa região aqui, ó, que está aqui apontada no mapa, os paulistas acabam sendo expulsos dessa região. E aí, por conta da vitória dos emboabas, tá? Aí, por conta dessa expulsão, entre 1718 e 1725,
novos veios auríferos foram encontrados, tá? E aí os paulistas também descobrem ouro em Mato Grosso e Goiás. Então, vejam, o conflito mostra, né, evidencia o fraco controle da região, da coroa portuguesa na região das Minas, tá? Então, a fiscalização feita pela coroa não consegue evitar contrabando. E aí, com isso, a coroa vai apertando o cerco para aumentar a fiscalização depois dessa guerra. Então, essa guerra ela é uma virada de chave. Essa guerra que os paulistas são derrotados. O Pedro ergueu a mão. Pode falar, Pedro. Professor, então só para tentar dar uma resumida aqui, é porque eu realmente tô querendo anotar isso. Claro. Mas, então, se fosse para resumir, a Guerra dos Emboabas eram estrangeiros que vieram para Minas Gerais e que acabaram brigando com os paulistas. Exato. Os bandeirantes paulistas que tinham descoberto ouro, que vão reivindicar a exploração das minas. Ah, então Esses, quando foi esses, isso? Paulistas contra Emboabas e, no caso, os bandeirantes paulistas perderam. exato. Os paulistas perderam para os emboabas. Os emboabas são os estrangeiros. Mas, no caso, foi uma guerra, tipo, realmente de soco mesmo, tipo, Guerra mesmo. foi mesmo assim? Todo o armamento que tinha disponível, sim. Ah, ah tá. Sim, foi uma guerra mesmo, tá? E que os paulistas acabam por ser derrotados. Vai durar aí de 1707 a 1709 esse conflito aí, essa guerra. Beleza? Depois dessa guerra, Portugal começa a aumentar a fiscalização na região das Minas. Mas essa guerra dos Emboabas, ela é o primeiro sinal de esgotamento da população com as medidas administrativas de Portugal. E ela é muito importante que vocês tenham em mente. Beleza? Aqui fala também sobre a exploração dos diamantes, né? Eu deixei para vocês se aprofundarem aqui. Eu sei que deu o horário. E depois a gente vai falar já das revoltas nativistas na próxima aula, falando da revolta de Vila Rica, né? Como aconteceu, tudo isso já levando em consideração algumas medidas tomadas pelos portugueses ali na região das Minas. Então, a gente vai falar sobre as casas de fundição, né? Vamos falar depois sobre o impacto da própria derrama, que vai gerar a Inconfidência Mineira, mas isso nos próximos capítulos. Beleza? Então, na próxima aula, a gente vai falar de revoltas nativistas e revoltas emancipacionistas. E depois, finalmente, a gente vai chegar para falar do Rei Fujão, para que o Vitor Hugo fique feliz. Ele que quer ver o Rei Fujão falando. Beleza, galera? Eu acabei no horário certo, acho que é isso, né? Era 8h50, 9h30, é isso aí? Acho que tá tudo certo. Jorgão, tudo certo aí? Tudo certo. Fala, Matheus. Tudo Tudo certo, certo. tudo certo. Então, beleza. Pessoal, hoje nós precisamos terminar um pouquinho mais cedo. A professora Michele não conseguiu participar conosco, ela teve um imprevisto, tá? Mas seguimos amanhã. E, Matheus, se você quiser terminar o seu raciocínio ou... Não, beleza, era só isso que eu ia falar mesmo. Então, ó, o que a gente vai ver nas próximas aulas? Uma vez que a gente já falou sobre sociedade mineradora, hoje eu dei uma retomada para vocês, falei de Guerra dos Emboabas. A partir da semana que vem a gente vê revoltas nativistas e emancipacionistas. Então a gente começa já a aprofundar em revolta de Vila Rica, revolta Felipe dos Santos, que são algumas das principais nativistas, e depois a gente vai para as emancipacionistas, que aí a gente vai falar do momento em que as regiões do Brasil quiseram se emancipar de Portugal, que é a chamada Inconfidência ou Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana, tá? E aí vão querer, de fato, se emancipar de Portugal. E aí a gente já começa a falar dos movimentos pré-independência aí, tá bom? Então isso já fica para as próximas aulas. Até aqui, tudo certo, gente? Alguma dúvida? Boa.
E aí logo a gente chega lá no Dom João vindo para cá, falar um pouquinho de 1808 aí, que essa parte é legal para cara. Tá bom? Estamos indo. O Brasil aí está sendo desbravado por nós.